Para escolher o idioma de sua preferência, vocês vão escolher o idioma no globo que tem na parte inferior da tela. Aí vocês vão encontrar os três idiomas e vocês devem selecionar o de sua preferência. E se vocês preferirem escutar a interpretação em inglês ou português, vocês devem silenciar o áudio original. Isso vai permitir que vocês tenham uma melhor interpretação. E aqui também temos a agenda da sessão de hoje. Vamos começar com as boas-vindas, onde vai nos dar o contexto, inspiração para essa importante conversação. Depois vamos apresentar um estudo de pesquisa clínica na América Latina, um relatório e de recomendações baseadas nas melhores práticas, uma visão técnica estratégica que são feitas na nossa região e também dá uma oportunidade real para o desenvolvimento e pesquisa. Depois vamos para o painel central, que é pesquisa clínica na América Latina, ciência, estratégia e oportunidade de desenvolvimento, que vai nos dar coisas fundamentais e vai nos compartilhar experiências e o caminho que temos que seguir. E depois vamos terminar com conclusões e mensagens fundamentais para os próximos passos. Uma agenda concisa, estratégica e desenhada para gerar o impacto e uma boa conversa. Sejam bem-vindos. Para dar o início formal a esse webinar, eu quero passar a palavra de Ané Dirra, que é diretora executiva da FIFARMA, que vai nos dar umas palavras de boas-vindas e vai também compartilhar a missão da nossa organização no papel estratégico sobre a pesquisa clínica na América Latina. Adiante, Janet. Muito obrigada, Diego. Que todos sejam muito bem-vindos hoje. Realmente é um prazer dar as boas-vindas nesse espaço de reflexão e análise sobre um tema que nós acreditamos que não é somente estratégico para a região, mas também transformador. Nós acreditamos que a pesquisa clínica é o motor da saúde, mas também de desenvolvimento. E desde FIFARMA, nós acreditamos, temos 18 farmacêuticas inovadoras e outras na região. Nós compartilhamos uma convicção profunda que a saúde e a inovação caminham juntas e que só temos juntamente colaborando, vamos construir sistemas sólidos, resilientes e, sobretudo, concentrado nas pessoas. Hoje, mais do que nunca, temos a oportunidade de definir o papel da América Latina no mapa global da inovação na saúde. E a pesquisa clínica, sem dúvida, é a porta de entrada privilegiada para esse futuro. Uma porta que devemos aproveitar. Não permite somente aos pacientes acessar a tratamentos que antes provavelmente não eram possível para eles, mas também dinamiza a economia, gera emprego qualificado, impulsiona conhecimento local e posiciona os nossos países como destino de confiança para investimento em pesquisa científica. Por isso, isso faz parte e a razão pela qual estamos aqui hoje. E eu estou muito feliz em compartilhar com vocês todas as pesquisas desde CID Saúde, temos os nossos participantes especiais e o CID tem feito um trabalho maravilhoso para poder entender onde estão os desafios, mas também frisar e ressaltar as oportunidades e os temas que estão sendo muito bem feitos na região. O estudo tenta fazer um panorama regional de comparação, entrevistas com atores fundamentais do sistema. Como foi falado antes, vamos mostrar tudo o que já avançamos e também temos tarefas por fazer e muitas oportunidades para aproveitar. Eu vou compartilhar tudo isso, eu sei que vocês vão ver mais detalhadamente algumas das coisas que se destacam nas pesquisas dos países que vamos ver hoje. Por exemplo, o México é um país que já começou a reconhecer, a caminhar para a pesquisa clínica e também tem a pesquisa clínica no seu Plano Nacional de Inovação e já estão tentando colocar em andamento tudo para que isso aconteça. A Argentina tem mais de 1.900 estudos, mas eles precisavam de uma regulamentação que era algo mais previsível para a parte da pesquisa. Então, no Chile, mais de 1.100 estudos foram registrados nos últimos anos. Isso reflete um país que tem uma menor população que outros países da América Latina, está tendo um número muito importante de estudos clínicos e tem um grande potencial. Mas, sem dúvida, tem muitos temas que podemos melhorar e também coisas que podemos simplificar. Então, também temos que ver os estudos
que nos ajudam a entender onde estamos e quais são os caminhos que podemos aproveitar. Essas cifras, no final, que vocês vão ver hoje, não são somente números, são oportunidades concretas, são pacientes que poderiam se beneficiar, são pacientes que poderiam ter uma oportunidade que não tinham antes, são profissionais que vão poder desenvolver ciência que ajuda a transcender o que hoje tem no país. É um sistema de saúde que poderia se fortalecer localmente. Isso tem um poder e um valor excepcional. Então, desde Farma, estamos convencidos de que esse é o momento para que a América Latina seja uma região estratégica para a pesquisa clínica global. Hoje, ainda não somos, que as cifras vão mostrar isso, mas vocês vão ver que os países, o governo, o sistema do paciente, todos com a intenção de poder realmente desenvolver esse potencial. Sem dúvida, para conseguir isso, temos que unir capacidades, articular esforços e tomar decisões valentes baseadas em evidência. Nosso compromisso é claro, fortalecer a capacidade da região, seguir a regulamentação e abrir espaços como este para construir uma agenda compartilhada em saúde, inovação e bem-estar. Obrigado a Tomás e a equipe de ciência por esse trabalho e também a cada uma das pessoas que estão nos acompanhando hoje, que estão aqui hoje nesse evento e mostram o interesse e o compromisso que têm sobre esse tema e para levar essa agenda adiante. É uma agenda ambiciosa, mas todos vamos fazer a tarefa de levá-la adiante. Eu convido a todos hoje a ouvir, questionar, mas também vamos imaginar um futuro juntos, vamos sonhar juntos, que sejamos capazes de colocar ação nesses sonhos. Muito obrigada a todos. A palavra é com você, Diego, para começar esse webinar de hoje. Obrigado, Janete, pelas palavras, missão e liderança. E para continuar, vamos passar para a apresentação central desse webinar, o estudo da pesquisa clínica na América Latina, com relatório de recomendações baseadas nas melhores práticas, que foi relacionada da Espanha, com apoio da FIFARMA. E para isso, vão nos acompanhar com todo o profissionalismo, experiência clínica, avaliação do sistema de saúde, avaliação de projeto. Por um lado, temos Tomás Montalbán, é advogado com formação em administração e marketing, também na parte de saúde, já gerenciou projetos e também trabalhou em universidades, centros de pesquisas da parte farmacêutica, combinando a sua experiência de gestão e a consultoria na saúde. Também vai nos acompanhar Ana Gonzalez, bióloga com um mestrado em administração na saúde, já ocupou cargos diretivos como o Instituto de Pesquisa Biomédica de Salamanca e também a Fundação Luzon. E ela conta com uma trajetória muito sólida de pesquisa clínica, saúde pública e avaliação de projetos científicos. É uma honra contar com a experiência de vocês hoje. Adiante, Thomas e Ana. Muito obrigada. Olá a todos, boa tarde. Um segundinho, aqui está. Bom, boa tarde, pessoal. Eu vejo que tem muitos assistentes e eu quero agradecer a todos, então, por estarem conectados aqui hoje. E como a Janet comentava, eu também gostaria de destacar aqui algumas coisas. Ela comentou também que no estudo foram feitas muitas entrevistas, e esse é um aspecto fundamental, porque é um aspecto essencialmente qualitativo, porque já falamos com muitos perfis para detalhar tudo de diferentes países, e nós temos a informação do que vocês percebem nesses países como principais barreiras para impulsionar a pesquisa clínica. E eu também quero destacar, desde o começo, no final da apresentação, vai ter um código, um QR Code, para que vocês possam ver o relatório. É um relatório que vocês vão ver que tem muitas características e guias, porque tem muitas informações técnicas sobre como levar adiante iniciativas e recomendações para impulsionar essa pesquisa. Eu acho que tem muito valor essa parte técnica, mesmo sendo extensa. Então, vocês vão poder encontrar informação sobre muitas coisas, como impulsionar a formação de profissionais, como o tempo de aprovação de provas, de testes, e como a gestão econômica, uma série de elementos que é muito importante saber que tenha exemplos práticos e que foram um sucesso, também com um detalhe técnico suficiente para orientar as atividades.
Então, entrando na parte do relatório, vocês vão encontrar, num primeiro momento, uma contextualização. E essa contextualização, porque essa atividade de pesquisa clínica indicava um dos pontos fundamentais era a importância para os países. Então, aqui podemos ver umas informações com mensagens muito potentes e o efeito que a pesquisa clínica tem nos pacientes profissionais, no sistema de saúde e também no conjunto da economia dos países. Então, na parte de efeito dos pacientes, nós vemos como desenvolver uma pesquisa clínica possibilita um aviso precoce dos pacientes com fármacos inovadores de maneira significativa para evitar de maneira precoce todas as alternativas terapêuticas, um segmento intensivo também é um estudo que sempre tem um tratamento mais exaustivo em relação a provas, testes, a efeitos adversos e tudo mais. E também na personalização, já que os fármacos cada vez mais vão para o mesmo tema de biomarcadores e também como desenvolver para um país uma atividade relevante de administração clínica vai dar a possibilidade de personalizar e adaptar os tratamentos, levando a sua efetividade. E em relação à mensagem aos profissionais, nós destacamos em como impulsionar as atividades do ensaio do teste clínico permite também que eles possam estar mais atualizados em relação a tratamentos atuais, mecanismos, princípios ativos em desenvolvimento, e também tudo isso permite que, além de se converter em uma referência, pode fazer parte de redes, tanto a nível estatal como internacional. Nós tivemos aqui alguns bons exemplos de como essa geração de redes de colaboração no processo de uma pesquisa clínica, ela otimiza tudo, toda a parte da pesquisa em geral, essa coordenação de profissionais de diferentes especialidades médicas nos leva a otimizar toda a atividade de pesquisa, seja uma prova, um ensaio clínico ou não. Então, várias pessoas, vários países, vários grupos de especialistas é muito importante que estejam se focando na mesma hipótese científica e que eles possam se coordenar e otimizar tudo. Será muito melhor. E em relação aos sistemas de saúde, nós colocamos e destacamos as coisas muito relevantes que, ao menos para nós, são fundamentais para manter os sistemas de saúde. O mais importante, talvez, seja a grande economia em gastos farmacêuticos, que nós já pegamos algumas cifras, alguns exemplos de como, num paciente oncológico, por exemplo, a inclusão ou não de uma prova clínica tem algumas economias que nós estimamos na Espanha entre 11 mil, 12 mil euros no tratamento do paciente, e como tudo isso transforma os hospitais quando tem aqueles centros que têm atividades de transplante de órgãos na Espanha, nós sempre dizemos que quando tem alguma atividade desse ponto, isso melhora em todo o conjunto. Então, é obrigatório ter para isso ótimos níveis de experiência numa análise clínica, imunologia e muitas outras especialidades. E também na pesquisa clínica tem um impacto muito singular. E também, outra coisa, temos que estar atentos para a necessidade de desenvolver a pesquisa clínica para oferecer aos profissionais da saúde uma. Graças a isso, nós temos que ter também uma. Bom, em relação. Desculpem, nós também temos que estar pendentes de das cifras, porque as cifras podem gerar qualificações e muitas outras coisas importantes. Tomás, estamos tendo problemas com a sua conexão, Tomás, desculpem. A intérprete também pede desculpas porque não estava entendendo bem a.
Agora já está bem. Sim, vamos lá. Bom, eu comentava, não sei se vocês ouviram, é que o efeito da economia dos países em desenvolvimento da pesquisa clínica em relação à geração de emprego qualificado e também uma atividade de pesquisa que relacionada ao tema de saúde é relevante para os países quando comparamos com as cifras de investimento global nos países em desenvolvimento e com as recomendações de que nós tivemos no relatório, nós acreditamos que é de fácil implantação tudo isso. E muito mais que custa, o que requer menos investimento para as indústrias. Nós então, também, em relação à parte quantitativa, queremos destacar que tem uma análise comparativa nos diferentes países, como o Janete comentava, tinha umas grandes cifras aí. Para nós, isso se deve principalmente em relação ao contexto. Como eu falava ao começo, isso é muito relevante, e é relevante ter essa parte quantitativa a nível de importância que pode acelerar as barreiras por parte das diferentes instituições. Então, vou passar a palavra para a Ana para passar para a parte metodológica do estudo. Então, uma pesquisa clínica tem muitas vantagens, como nós já comentamos, mas ela é altamente competitiva e se desenvolve num ambiente global, mundial, certo? Não tem um número limitado de temos que dedicar tempos, o tempo é curto, temos que ter harmonização também nos procedimentos e estar em contrastes com a parte de aprovação também. E é muito importante que saibamos que esses níveis de competência são fundamentais para conseguir e para impulsionar o desenvolvimento na América Latina, porque isso nos temos que ter garantias éticas da população e dos pacientes, e temos que levar isso em consideração. Então, Ana, vou passar a palavra para você, para a parte da metodologia e de conteúdos. Muito obrigada, Tomás. Muito obrigado e bom dia a todos. Em relação à metodologia, como o meu companheiro comentava, ele consiste por uma análise quantitativa realizada com base nos dados de clínicas e para contextualização da pesquisa clínica dos diferentes países. E o que nós temos aqui que aporta um maior valor é a participação de entrevistas de 45 profissionais do setor com uma ampla experiência e um grande conhecimento sobre o terreno da pesquisa clínica que é desenvolvido na América Latina, entre eles os representantes da companhia farmacêutica e também de pesquisa através de contratos e as associações locais e também a patrocinados pelas pesquisas clínicas públicas. Isso nos dá uma visão global e além das diferentes perspectivas que nos permitiu levar adiante e tudo isso. E a Espanha, porque a Espanha, como o Tomás comentava, temos algumas coisas em relação ao estudo, que é identificar quais são as barreiras e aportar recomendações baseadas nos casos de sucesso espanhol, porque além de reunir algumas condições similares com a América Latina, como o tipo do sistema de segurança de saúde, não ser um berço de um número muito elevado das indústrias farmacêuticas, como é os Estados Unidos. E a partir disso também nós nos posicionamos como líder europeu em pesquisa relacionada aos medicamentos, mantendo a quarta posição como um país com o maior número de estudos patrocinados a nível global, como comentei. E essa é a posição. O interessante disso é que nem sempre foi assim, mas é que isso foi produzido nos últimos anos e é fruto do compromisso dos diferentes agentes que tiveram visão e apoiaram as mudanças necessárias para conseguir chegar nessa posição, aproveitando, sobretudo, aproveitar as oportunidades abertas nos últimos anos, principalmente na tema de regulamentação. Claro, isso foi uma mudança fundamental, não
para que a Espanha se mantivesse neste ranking. E falando detalhadamente sobre o conteúdo do relatório, esse primeiro ponto, identificação de barreiras, nós podemos agrupar aí três grandes categorias que viemos denominando como recursos, estratégia e sociedade. Se identifica uma falta de recurso específico para continuar potencializando a pesquisa clínica, principalmente recursos e disposição dos centros do sistema público. Quando falamos de recursos, nós nos falamos de dispor de recursos humanos, formados ou não formados e motivados, redes de cooperação que nos ajudasse a trazer mais projetos, capacidade de gestão e reinvestimento e de fomento a nível local, e principalmente sobre essa atividade. E também, claro, espaços e equipamento específicos, sobretudo se queremos nos dirigir a testes nas primeiras fases. A segunda categoria nos indica que, em geral, tem uma falta de uma estratégia dos países baseadas em dados e focada, como o Tomás comentou, na melhoria da competitividade. E não se identificam indicadores públicos que estejam atualizados, além do que já existem já em atividade, como estudos clínicos e eficazes. Também, salvo algumas exceções que nós identificamos de estratégia de país baseada no reconhecimento e na valorização da pesquisa clínica. E também relacionada aos tempos, em muitos países, os tempos regulatórios têm um aspecto muito crítico para poder incrementar essa pesquisa que está sendo levada a cabo. E também relacionado às normas e procedimentos, alguns casos identificados estão muito afastados do comum. Isso também acaba se tornando uma barreira para que os promotores e os patrocinadores desses estudos clínicos possam aumentar essa oferta nos países. E, por último, é o tema da sociedade. Já foi reconhecido de maneira geral uma melhora na percepção social da pesquisa clínica, dos estudos clínicos, dentro de todo o trabalho realizado durante a pandemia, né? A conscientização da divulgação, sensibilização da população, mas também se reconhece que fica num caminho muito grande ainda por percorrer. Estamos nos centrando na parte das barreiras, tá, ok? Mas vamos falar agora da recomendação. O documento vai ter uma inscrição de 39 recomendações relacionadas às barreiras, que são acompanhadas também de uma descrição de mais de 60 práticas que já foram que entraram já na Espanha. Podemos agrupá-las, essas práticas, nestas 7 grandes categorias. Então, podemos começar com a necessidade de aumentar o compromisso do país baseado na pesquisa, fomentar uma cultura de pesquisa no setor de saúde pública, também dotar os recursos, reconhecer e incentivar a pesquisa clínica, trabalhar na harmonização, na agilização dos processos de autorização e também, no começo dos estudos, estabelecer indicadores de competência, de concorrência, que vai mais além do que a gente já falou antes, e que permita monitorar todo o processo e que conte também com um sistema de atualização e de revisão periódica. Também reforçar o papel da sociedade latino-americana como um agente fundamental na pesquisa clínica, junto com os mecanismos de colaboração e descentralização desses estudos clínicos. Então, é algo que foi colocado sobre a mesa durante a pandemia, mas com certeza vai ter um efeito futuro e os países já estão trabalhando nisso. E outra coisa importante também é que essas recomendações impactam de maneira prioritária, como mostra esse gráfico, em uma ou duas barreiras, que foi comentado antes, mas também agregam efeitos adicionais, efeitos sobre outras barreiras que não são o foco principal, mas esse efeito adicional aporta um valor já agregado. E se tivéssemos que
responder a pergunta que dizemos, que grupo de recomendações a gente considera prioritário pelo impacto? Sem dúvida, nós acreditamos que temos que ter conseguir um compromisso de país, é, que tenhamos uma estratégia baseada em dados e que também seja que tenha valor na pesquisa clínica e que também enfrente as barreiras é, que vai afetar de uma maneira massiva, né? E que tenha um maior impacto. Isso tudo representa uma alavanca fundamental que vai impulsionar de forma significativa essa atividade, porque a pesquisa, no final, é uma atividade que se desenvolve em períodos de tempo que vão a médio a longo prazo, que são ações que queremos implementar para atuar sobre ela. Então, temos que respeitar tudo isso. Se fizermos esforços pontuais ou individuais, não vamos conseguir alcançar os resultados que esperamos, provavelmente não. Então, a pesquisa clínica é uma coisa que tem muitos agentes e muitas caras implicadas, que devem envolver a todos e que vai nos permitir construir de maneira comum e vamos ter um resultado melhor, com uma excelente estratégia. Tudo isso vai cumprir com um requisito. Temos que aproveitar que as pesquisas clínicas altamente competitivas se movem num território global. Então, temos que aproveitar a oportunidade. E, por último, para não perder mais tempo, anexado, vocês vão encontrar uma parte descritiva com todos os estudos para cada um dos países, inclui o resumo dos dados quantitativos, como o resumo da análise qualitativa, quantitativa também, com a descrição das barreiras e as fortalezas de cada caso. E quero aproveitar também esses últimos segundos para animá-los, para que vocês escaneiem esse código QR, para que vocês possam ver o estudo completo aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana, Thomas, pela intervenção de vocês. E agora queremos convidar a todos os nossos assistentes a fazer o download do estudo, analisar os dados e compartilhar nas redes de vocês. Agora vamos para o momento central deste webinar, o nosso painel de especialistas com título de Pesquisa Clínica na América Latina, Ciência, Estratégia e Oportunidade de Desenvolvimento. Este painel vai ser liderado por uma conhecida líder do setor farmacêutico, a doutora Susana Baldini, que é diretora médica da KM na Argentina, com uma trajetória de mais de 29 anos na indústria farmacêutica internacional. A doutora Baldini ocupou posições de liderança em assuntos médicos, pesquisa clínica, regulamentações, economia da saúde, tanto em empresas globais e como também consultora para a América Latina, Europa e Estados Unidos. Além da sua formação médica, também tem uma sólida preparação acadêmica da farmacoeconomia, inteligência artificial na saúde e também parte estratégica. Sua experiência como da universitária científica converte como uma moderadora ideal para este diálogo. Doutora Baldini, muito obrigada por nos acompanhar. A palavra é sua. Bom dia a todos. Para mim é uma honra poder estar aqui moderando este painel que se chama Pesquisa Clínica na América Latina, Ciência, Estratégia e Oportunidade de Desenvolvimento. É um bom espaço para poder refletir sobre erros estratégicos que a pesquisa clínica tem na América Latina e talvez não são todos os pontos, e nem todos sabem, mas tem um grande potencial, muito mais além da prospectividade e saúde, pode ser um motor em inovação, desenvolvimento e inclusive na fomentação da cooperação internacional. Nós todos sabemos que dessa forma se acelera a parte de tratamentos, com tratamentos inovadores, em muitos casos para necessidades médicas insatisfeitas aos pacientes, que, por outro lado, fortalece também o sistema de saúde, tanto na infraestrutura como recursos humanos, e aporta muito conhecimento e exportação de serviços de reconhecimento. É uma indústria sem chaminés de verdade.
Como foi comentado pela Ana e os outros, claro, nós temos alguns desafios por diante, tanto na parte regulatória, que precisa ser fortalecido, alguns temas operacionais dentro das instituições e dos centros de saúde, e também, a parte disso, as articulações entre os setores. Muitas vezes, isso, em alguma parte, obviamente, com as autoridades regulatórias do sistema de saúde, como a parte da economia, economia do conhecimento, desenvolvimento produtivo, que são os setores que custam se relacionar entre si, certo? Então, assim que hoje, a todos que estão aqui nos acompanhando, temos aqui dois profissionais, que é desde CEPAL, que nos acompanha, que é o engenheiro Nicolo Giglo, desculpa, eu estive praticando, mas eu ainda acabei me confundindo, da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, do CEPAL. Ele é o chefe da Biociência e Tecnologia e do Sistema Tecnológico Empreendimento, é um engenheiro industrial que tem pós-graduação em MIT e no seu trabalho ele foca promover políticas públicas que impulsionam o desenvolvimento produtivo da região através da inovação. Por isso, ele foi convidado para estar aqui hoje, porque é uma função que nos compete neste painel. E desde a Argentina também nos acompanha o Dr. Manfredo Cossi, ele é médico especialista em imunologia da Universidade de Buenos Aires, tem mais um mestrado em administração de negócios e de administração estratégica e tem uma ampla experiência na indústria farmacêutica e ele também participou como diretor médico em participações clínicas, tanto local como na América Latina, e na direção da parte farmacêutica. É um ex-presidente da Câmara da Medicinais de KM, e ele é o assessor para essa Câmara. E também ele está ligado aos temas da pesquisa clínica. Então, se tiverem alguma pergunta aos speakers, vocês podem guardar essas perguntas agora e vamos aproveitar e ver tudo que podem nos aportar. Vocês vão ter os Q&A de perguntas e respostas para carregar as perguntas. Engenheiro Nicolo Gligo. Veja Então, aqui a vendo a educação pesquisa clínica, uma clínica como atividade atividade produtiva, como economia de economia de conhecimento conhecimento que exporta e serviço até e investigações administração financeiras também. estrangeira, e que esse E que esse investimento pode investimento desenvolver nas algumas empresas empresas de que saúde, são os empreendedores, empreendedores que são e também os pesquisadores pesquisadores clínicos em clínicos, todo todo este esse âmbito do entorno sistema no de saúde. sistema de saúde. Como vocês acham que essa estratégia de reconhecimento econômico na América Latina? Bom, muito bom dia, Susana. Gostaria de agradecer a FIFARMA pela participação, por me convidar a participar neste evento, e também aos consultores que realizaram esse estudo, que vamos revisar detalhadamente neste evento. Então, quanto à pergunta, eu gostaria de falar de um contexto um pouco mais amplo. Para a CEPAL, o setor farmacêutico, no setor de saúde, a indústria de saúde é um setor estratégico em si, não só porque contribui com as medicinas e também ilustra o melhoramento da saúde, mas sim também que é um setor econômico em si, como um setor que tem maior produtividade. Todos os setores manufatureiros também são mais inovadores e mais intensivos em investigação e desenvolvimento, e tem uma maior desproporção de trabalhadores qualificados e uma composição de gênero mais balanceada e salários mais altos. E, ao mesmo tempo, vemos que o setor farmacêutico na América Latina é altamente dependente das importações fora da região, e particularmente no que tem que ver com os medicamentos mais inovadores.
Isto faz com que tenhamos uma alta dependência do que ocorre na produção desde fora da região. Então, dependência que foi evidente durante a pandemia e perante este problema foi que a CELAC, da comunidade de Estados Latino-Americanos e do Caribe, pediu a São Paulo que fizesse uma proposta de plano de desenvolvimento a nível nacional que permitisse que a região tivesse uma maior resiliência e estivesse mais preparada perante outros eventos como foi como o Covid-19 e também das importações fora da região. Isso significava trabalhar em três frentes: o serviço de saúde como demandante, mas também como no entorno de produtividade da geração de conhecimentos também, com três objetivos principais: ter um mercado estável e de grande e fortalecer a capacidade de pesquisa e desenvolvimento da região e melhorar as capacidades produtivas e facilitar uma integração produtiva a nível regional. E um desses projetos também era específico com relação aos ensaios clínicos, onde se via que a região estava altamente fragmentada e com a possibilidade de fortalecer essas capacidades. Os ensaios clínicos, sabemos que é uma parte importante do que tem que ver com o custo do desenvolvimento de novos medicamentos. Por isso, é importante ver estes benefícios a nível do acesso dos pacientes, mas isso também gera uma atividade econômica importante e faz com que vejamos aí uma porta de entrada para o melhoramento das capacidades de pesquisa e desenvolvimento da região. E é por isso que eu digo que temos que fortalecer essa investigação clínica através, gerando as condições para que isso possa ocorrer a nível latino-americano. Alguns países já começaram a priorizar como setor estratégico este setor da saúde, o setor farmacêutico particularmente. Aí temos o caso do Brasil, onde as novas políticas industriais do Brasil no setor farmacêutico, esse é um setor estratégico. Temos a política de reindustrialização de Colômbia, onde se permite que esses setores estratégicos sejam o setor farmacêutico. E aí falo também da possibilidade de fortalecer, desenvolver os ensaios clínicos. Essa é uma porta de entrada e é uma maneira de começar a gerar um maior conhecimento e uma maior capacidade neste grupo de investigadores da região e assim começar a escalar nessa cadeia até chegar a ser uma indústria fortalecida com maior capacidade de conhecimento e de produção local, com a maior resiliência e soberania sanitária. Obrigada, Nicolò. Sua participação foi muito completa. Agora perguntamos se de alguma maneira ao Dr. Manfredo Cossi, se com a sua vasta experiência, quais recursos o senhor considera que são necessários para os próximos anos para que possamos ser mais competitivos? Não estamos ouvindo. Não estamos ouvindo, recebendo o seu áudio. No, no. Hola, hola. Ahí creo que hizo un ruidito. Olá, não estamos ouvindo. Estão ouvindo? Agora sim. Una posibilidad es Sim. que Así es. Bom,
No, si no te iba a hacer otra pregunta, Nicole. Muito obrigada pelo convite a Muchas participar gracias deste por evento. la invitación a participar de este evento. É realmente uma honra e um Es prazer fazer realmente un isso honor y un e placer considero hacerlo. muito importante Y este considero tipo de muy eventos importante este tipo de para o eventos desenvolvimento da para pesquisa el clínica, desarrollo de la porque investigación desde fora clínica, porque nos, desde afuera nos miran como una nos veem como unidad, uma unidade, porque temos porque tenemos muchos muitos problemas comunes problemas e y muchas oportunidades comuns oportunidades comunes. no aspecto En ese do que se aspecto, en el necessita aspecto de lo tecnologicamente, que se necesita evidentemente evidentemente, uma vez una vez obtido o nosso maior obtenido insumo, o nuestro insumo mais crítico mayor insumo, el insumo más nesse crítico, tempo de ese implementação, el tiempo de implementación de un protocolo, uma vez que se consiga isso una vez conseguido e eso, que y seja competitivo que e sea e competitivo previsível y através predecible, es decir, dos sostenido a anos. través de los años, A evidentemente utilização la tecnológica é utilización muito importante tecnológica más importante que entre está nessa história centrada clínica en la eletrônica. historia clínica electrónica. Sem este Eh, elemento, em Sin muito este pouco tempo vai ser elemento, impossível en muy que um poco tiempo centro va a ser imposible que un de centro de investigação possa investigación clínica participar pueda participar em en investigações clínicas investigaciones clínicas internacionais. internacionales. A história clínica Eh, eletrônica la historia clínica é electrónica fundamental, não es só fundamental pela no solo por la possibilidade de acesso a partir posibilidad de de acceder diferentes distintas distancias, situaciones situações al na a la história historia dos pacientes que del ingressam paciente nessa que investigação ingresa en la clínica, investigación clínica, mas que também é sino importante, que além do es mais, importante además para acelerar o acelerar desenvolvimento da el desarrollo pesquisa, de a la obtenção da investigación, informação do la dado, obtención de la información del dato reduzir a possibilidade de y erros reducir la posibilidad de errores en na la coleta recolección e y en registro el desses registro y en la dados e, recolección de los datos fundamentalmente, y agora fundamentalmente también ahora permitir o uso en de outros permitir el uso elementos, de otros elementos de monitoramento que estão monitoreo que se están sendo desarrollando, que desenvolvidos e já estão bastante avanzados, avançados como e com protocolos centralizados, protocolos descentralizados que significam que significan uma democratização, entre una aspas, da democratización, entre investigação clínica em um comillas, país de la que investigación permite clínica en un que país, pacientes lo que permite que que estão pacientes muito distantes desse centro de que están investigação, muy alejados del centro de portanto, não investigación, por lo poderiam cual ter no acesso podrían à acceder possibilidade de a la posibilidad de participação e acesso participar y e de de beneficiarse benefício com a con la investigação investigación clínica, clínica, lo puedan e hacer, podem fazer isso hacer através a través de sua participação, de su participación con elementos que estén próximos a elementos que seu estén domicílio, próximos a su domicilio y no lejos neste centro de investigação clínica. del centro de investigación clínica. Outro elemento básico, então, é Elemento básico ter essa, numa história clínica tener una eletrônica, historia clínica electrónica que seja sea útil, mais importante útil para a y investigação clínica, ou importante seja, para la que não investigación tenha clínica, es decir, elementos que tenga elementos de diccionarios internacionais aceitos internacionales e validados aceptados y validados que resguarden e que todas las comportem todas essas características características de proteção da y de informação do protección de la paciente. información O outro del elemento paciente. fundamental Y el otro elemento é que essa história fundamental clínica es que possa ser esa conectada historia clínica pueda diretamente com conectarse a ferramenta directamente con do la herramienta patrocinador del de patrocinador coleta de de dados. recolección de datos, con el CRF electrónico. Eso, por supuesto, además de acelerar Logicamente, acelerar a coleta de dados, la recolección de datos, isso elimina a possibilidade de la erros. posibilidad de errores. Muito obrigada pela sua Muchas gracias, exposição. Manfredo, por E tu sim, realmente a exposición, y sí, tecnologia realmente la que tecnología está es algo surgindo
Nós acompanhamos no desenvolvimento e agora desde Chile, que a doutora Mônica Romero está nos acompanhando, e no trabalho relacionado com patologias em adultos. Ela trabalha no Hospital Clínico em Conceição, no Chile. Ela tem uma visão integral dessa investigação clínica com foco em formação de novos investigadores e conexão com redes internacionais. Doutora, queríamos fazer-lhe uma pergunta. Com a sua experiência neste âmbito, neste entorno, quais são os principais desafios na parte operacional que você detecta enquanto aos serviços clínicos para que possam enriquecer de maneira competitiva e sustentável? Muito obrigada pelo convite a participar deste evento. Para mim, a participação do meu hospital como chefe aqui do hospital, eu quero estar aqui para visualizar o fato de que viemos melhorando a estimulação da investigação hospitalária. E acho que um dos problemas que temos, em geral, na América Latina, é um tema legislativo. A legislação com relação ao que vai com a investigação é mais antiga, pelo menos no Chile. A lei de pesquisa do ano de 2006 e todo esse grande boom de ensaio clínico tudo isso é posterior a essa lei. Essa lei ainda não foi atualizada. E tudo isso mantém um baixo marco de ação que já seja homologar de todos os países e as instituições de uma maneira muito mais fluida, o que gera desde a viabilidade, como já o doutor Manfredo dizia, muitas vezes o ensaio clínico a nossa realidade não é viável pela distância ou pela ruralidade que a pessoa possa assistir. Então, isso tem que ver com uma infraestrutura de mobilização. Então, é muito importante que nós possamos ver a viabilidade real de executar este ensaio clínico com a nossa população. Temos um tema também de legislação que tem que ver com, principalmente no sistema público. E temos aqui também no Chile outras regulações, regulamentações e outras maneiras de gerenciar isso com o sistema público, em geral, no Chile, está bastante regulamentado e regularizado e bastante vigiado também. Então, neste marco de ações para poder gerar um contrato onde todas as partes estejamos em harmonia, mas a indústria entende. Numa situação de que na Europa e nos Estados Unidos, porque já tem um modelo total desaprendido, contratos estruturados, e nós, com cada um desses, temos que gerar um novo contrato com base no que nós, como instituição pública, possamos oferecer e gerenciar no marco regulatório, que, como eu já falei antes, está um pouco antigo. Então, o terceiro ponto que eu acho que não é inferior é que a formação em geral no Chile, em tudo que tem que ver com medicina, bioclínica, é uma formação assistencial. Então, falta ainda essa orientação à investigação. Então, as pessoas ainda têm o cérebro um pouco dividido entre o assistencial e o de investigação. E isso vai junto. Isso não está separado. Cada vez que você vê um paciente, você tem uma visão integral e potencialmente também de investigação. Então, talvez nós devamos reforçar, né, procurar esse ímpeto por investigar com as normativas de cada país e impulsionar novos investigadores para poder
que eles possam, como nossos legisladores, atualizar essa clínica. Falta formação, capacitação e nós podemos resolver esse problema, de certo modo, criando a comunidade de investigação hospitalária, porque ao ter essa unidade de investigação hospitalária potente, forte, como nesse momento, na Espanha, quando eu tive a sorte de informar que logo migraram essa formação aos hospitais, aos institutos de investigação sanitária que estão regularizados pelo Instituto Carlos III. Então, toda essa migração tem permitido também profissionalizar, utilizar melhor os recursos no entorno da investigação. Então, são diferentes passos que não têm por que ser assincrônicos. Podem ir tudo de mãos dadas, tudo junto, porque tudo faz parte de formar no hospital, na instituição pública, que é, pelo menos no Chile, é onde estão a maioria dos pacientes, uma unidade forte de investigação hospitalar que pode tratar todos esses pontos de uma maneira mais cômoda e melhor e potencializar dessa forma uma pesquisa de qualidade, uma investigação de qualidade. Muito obrigada, doutora. Bom, a verdade é que agradecemos aos três porque foram umas intervenções super claras e com perspectivas complementares e que nos ajuda e nos prepara para essa leitura de reporte. Vocês vão ver que muitos dos que comentaram aqui foram descobertas que já estão incluídas nessas recomendações, né? A investigação clínica é algo que já está acontecendo e que tem um potencial incrível de desenvolvimento nos diferentes países, com o compromisso tanto das instituições públicas como das instituições privadas, dos investigadores, dos pesquisadores e principalmente dos governos, como os especialistas mencionaram, sobre a necessidade de que essa seja uma decisão também, dessa participação do Estado. Também nos comentaram aqui sobre a tecnologia, a importância da tecnologia. O engenheiro falou da perspectiva de desenvolvimento econômico e produtivo da região. E a doutora Romero falou também sobre a prática diária. E vemos como também temos essa necessidade de modernização e transformação do processo, marco de formação, transformação digital, e em todos os níveis, e no regime de promoção e promoção educativa para a população e para o que tem que ver com entornos de integração e pesquisa clínica em saúde. E já estamos trabalhando na promoção de escolas secundárias e não podemos desaproveitar a oportunidade de crescer em investigação clínica. Devemos nos articular mais, ter uma geração de confiança e poder apostar de maneira decidida e que quando nos investiguem desde fora, que possam ver que estamos avançando nesse sentido. E representando aqui, nesse setor de investigação clínica, de inovação, e aqui, FIFARMA, com tudo isso, já nos comprometemos a ter esses espaços de diálogo e poder colaborar e construir de maneira conjunta. Assim que muito obrigada aos participantes nessa audiência de hoje, a todas as pessoas que participaram aqui no nosso painel, aos que trabalharam para que este painel fosse possível, que essa reunião fosse possível, e vamos continuar trabalhando aqui na América Latina e para que não somente participem, mas que também com compromisso e uma visão futura. Diego. Muito obrigada, Susana, e muito obrigada a Nicolo, o Dr. Manfredo, a doutora Mônica e a equipe de CIRI por
pela sua participação neste webinário. Ficou muito claro que a pesquisa clínica não somente é uma ferramenta científica, mas sim uma alavanca estratégica para transformar a saúde, fortalecer o nosso sistema sanitário e analisar tudo isso na América Latina. E isso não só identifica barreiras, mas propõe soluções concretas com base em boas práticas e experiências internacionais na nossa região. Então, os nossos conferencistas nos deixam aqui, nossos palestrantes nos deixam uma ideia de como causar um maior impacto de diferentes níveis com os pacientes, com os profissionais da saúde, os sistemas sanitários e as economias nacionais. Cada estudo clínico é também investimento em talento, infraestrutura, conhecimento e desenvolvimento científico local. Mas também nos deixa uma advertência de esforços isolados que não alcançarão os resultados esperados para que a região da América Latina deve ter uma visão a longo prazo comprometida com investigação clínica com base nos dados. Aqui, desde FIPharma, reiteramos o nosso compromisso de impulsionar a regulamentação, o fortalecimento das capacidades locais e a promoção de políticas públicas com base em evidência. Os convidamos a baixar o estudo completo da nossa página, do nosso site e compartilhar as suas experiências. E também podem ver também as nossas redes sociais, onde encontrarão outros recursos. Agradecemos profundamente, Cid Salud, pela possibilidade desse análise, aos nossos palestrantes pela sua participação e a vocês por seu interesse e participação. Continuemos formando juntos uma reunião mais compenetrada, competitiva e comprometida com a ciência a serviço do pessoal. Muito obrigada e até mais.